A graça e a paz a todos. Aqui quem fala é o pastor Sandro Dias. Eu gostaria de repartir com você nesse dia um texto da palavra. E o texto que eu gostaria de compartilhar está em 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 15. E diz assim o texto sagrado: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e muitas ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Este homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tornei você rei de Israel e salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. E você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então disse Davi: Eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para sua casa. Estamos diante de mais uma daquelas histórias com as quais muito se aprende na Bíblia. O profeta Natã conta a história de uma injustiça praticada por um homem rico contra um homem pobre. Isto provoca em Davi grande indignação. Eu juro pelo Eterno, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto, conforme diz lá no versículo 5. E Natã, o profeta de Deus, responde: Esse homem é você. O que aconteceu? Deus livrara Davi de Saul e lhe dera muitas riquezas e poder. E o que fez Davi? Agiu como aquele homem rico de nossa história. Ele providenciou um jeito de provocar a morte do soldado Urias numa batalha para ficar com a viúva. Mas a história continua. Davi confessa, conforme está escrito no versículo 13: Eu pequei contra o Deus eterno. Quem humilha e ofende os pequenos e fracos, peca contra Deus. Não é só Davi que reconhece o seu erro e o seu pecado. Também Deus se enfurece e se indigna contra ele. Mas a história ainda não terminou. Natã acusa mais ou menos assim
Também Deus exagerou em sua indignação, por isso o Eterno perdoou o seu pecado. Você não morrerá, conforme diz lá no versículo 14. Uma história rica em mensagem para o nosso dia de hoje. Tudo o que acontece aqui, acontece diante de Deus. Ele se indigna com a injustiça humana. Diante do arrependimento, porém, Deus tem um coração mole e renova sua graça para conosco. E hoje sabemos, Jesus é a graça maravilhosa que nos liberta da condenação. Por causa da graça que Deus manifesta em Jesus Cristo, podemos ser sensíveis à injustiça que nos rodeia, especialmente aquela que nós praticamos sem nos dar conta do que fazemos. Eu gostaria de orar por você nesse momento e que o nosso Pai, o nosso Deus, o Eterno, o Deus de misericórdia, de graça e de amor, olhe por nós nessa hora. Amado Pai, eu oro por essa pessoa que está junto a mim nesse momento de oração, que ouviu a mensagem e a entendeu, compreendeu, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor agiu de misericórdia para com Davi. Ele fez o que era errado, ele pecou diante de Ti. E nós também, Pai, somos falhos, pecamos, erramos muitas vezes. Mas assim como o Senhor agiu com Davi, através do seu arrependimento, assim o Senhor vem agir também nas nossas vidas, Pai. Clamamos para que a Tua graça, para que a Tua misericórdia, para que o Teu perdão venha sobre nós e que nós possamos desfrutar desse perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, que venhamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, Pai, e que possamos viver uma vida para agradar o Teu coração. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, adolescente que me ouve nessa hora. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, se você de alguma forma foi abençoado, se essa palavra falou contigo nesse dia, compartilhe com um colega de trabalho, com um vizinho, com um amigo, com um familiar. Mas compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso eterno Deus, que o amor do nosso Pai eterno e que a consolação do Espírito Santo seja contigo em nome de Jesus. Amém e amém.